E aí, pessoal, hoje a gente vai ver aqui a disciplina aqui, olha, dá um toque aí porque eu não vou estar olhando a tela. O método de Gauss-Job, aqui é Jacob. O sistema de Jacob é um método interativo, tá? É um método interativo. Então, tá todo mundo ligado aí, eu gostaria de dar atenção, porque dificilmente mais lá na frente vai dar para voltar. Qualquer dúvida, eu vou dar uma parada, abre o microfone e fala, porque eu estou olhando a tela para a gente tirar a dúvida, entendeu? Porque eu vou fazer a questão de duas formas. Eu vou preparar ela algebricamente e vou programar ela no Excel, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, no momento da álgebra, não deixe passar. Se deixar passar, você vai dizer que eu sou mal educado, que eu vou dizer assim na próxima, tá? Porque não tem como voltar, porque é um processo muito longo, tá? Eu vou dar o sinto e saia, tá? Sinto muito, lamento, mas então a gente tem que parar. Eu não entendi, para na hora e a gente vai explicar. Então a gente vai fragmentar essa explicação aí, tá legal? Então vamos lá, tá todo mundo aí eu preciso da atenção de vocês. Quem perdeu um minutinho aí da atenção, meu amigo, tchau e benção, tá? Então vamos lá. Tá todo mundo preparado aí para te embarcar nessa explicação? É uma explicação só que deve demorar 1h30, tá? Tá, Jacob, professor, tudo ok, mas assim, o senhor já está gravando aí, porque tô gravando. infelizmente a nossa internet hoje está abençoada, viu? Não, Aqui do nosso não, polo. a minha já caiu duas Muita vezes. água para cá. A minha caiu duas vezes e meu computador tá doido, ele trava. Não sei o que está acontecendo com ele. Não sei, vou ter que mandar para um conserto. Então nós estamos em 33, tá? Só confirmando aqui. Ai meu Deus do céu. Eu estou aqui com a configuração do som. Uma vez eu gravei um negócio, não tinha. Ó, o microfone tá baixo. Então, já ia fazer besteira, eu gravei com uma configuração que vocês. Não tinha som no microfone. Não sei por que ele baixa aqui, pronto. Tá? Só confirmando aqui que uma loucura. Tá, então, beleza. Ok. Muito bem. Tomara que esteja. Ele baixa, olha, ele vem baixando aqui, ó. Tá? Capturação de tela, tá tudo ok. Então bora lá. Pessoal, então começou lá, que Deus nos abençoe. Vamos lá. Eu vou resolver esse problema aqui, olha, esse exemplo. Tá? Tá todo mundo olhando esse sistema? Eu quero calcular esse sistema por Jacob. Jacob é um método interativo. Então, o primeiro passo, qual é a ideia do sistema de Jacob? Tá? Eu tenho um sistema aqui, tá aqui o sistema. O que eu vou fazer no sistema? Eu vou dar na prática, eu vou dar um chute e retroalimentar esse sistema N vezes até ele chegar na condição. Então, o que é feito no Jacob? É muito simples. Eu vou pegar em cada equação aqui, olha, em cada equação, tá? Em cada equação eu posso dizer que, um exemplo, isso aqui é x, eu posso dizer que isso aqui é y, acho que aqui isso aqui é z, pronto, só para ficar bonito. Deixa eu ver que alguém está querendo entrar, permitir, beleza. Ok, então em cada equação eu vou isolar uma variável. Aqui eu vou isolar o x, aqui eu vou isolar o y e aqui eu vou isolar o z, tá? O que faz? Primeira coisa, quem está do lado de lá é o 8, certo? Deixa dentro do parênteses.
Então, todos esses termos que estão aqui, eles vão passar para lá negativo. Entendeu? Eles vão passar para lá. Então, x mais z passa para lá negativo. Vai ficar menos esse e menos esse. Alguma dúvida? Então, tudo que muda de sinal, tudo que muda de lado, muda de sinal. Deu para entender? Então, eu quero isolar o x. Então, eu passei o y e o z para o outro lado de lá, então eles passam negativo. Deu para entender? Alguém não entendeu isso? Todo mundo entendeu, né? Beleza. O 3 que está multiplicando na frente do x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ele vai ficar o seguinte, olha. Eu vou abrir um parêntese, vai ficar 1 sobre 3. Deu para entender? O 3 que está multiplicando vai dividir e isso vai multiplicar tudo que está do lado de lá. Deu para entender essa estrutura aí, essa ideia? Eu passei as duas variáveis que eu quero encontrar o x. Y e z passa para lá, eles mudam de sinal, e o que está do lado do x passa dividindo. E ele gera uma fração que vai multiplicar todo mundo. Muito bem. Aqui é a mesma coisa. Tá? Aqui eu tenho 3. Eu vou botar ele dentro do parênteses. Quem é que vai, se eu estou isolando o y, quem vai passar para o lado de lá? Vai passar para o lado de lá quem? É menos, vai trocar o sinal. Vai passar o x. Quem passou para o lado de lá? Eu vou copiar tudo aqui. Passou quem para o lado de lá? Passou o x e o z. Esse x passa para lá, ele fica negativo. Vai trocar de sinal. E o 2z passa para o lado de lá, passa o quê? Ele está positivo, vai passar negativo. Ó, mais com menos dá menos. Deu para entender isso aí? Alguém não entendeu? Isso é fundamental. Então, aí vou acabar. Esse menos 2 que está o quê? Multiplicando o y eu vou isolar, então esse menos 2 vai passar o quê? Ele vai passar dividindo. Então vai ficar menos 2 aqui embaixo. Só que é esquisito botar o menos embaixo, então a gente coloca ele aqui na frente. Tá claro isso? Então vai ficar menos meio. O 2 fica aqui, esse é o menos, ele ficaria o menos, ficaria aqui embaixo, menos 2. Só que com mais dá menos. Então ele fica na frente da fração e fica 1 sobre esse rapaz. E aqui ficou menos por causa desse menos aqui. Então o menos 2 que está multiplicando passa dividindo. Deu para entender isso aqui? Esse x está positivo, passa para lá. 2z passa para lá e fica o menos, porque vai trocar o sinal desses dois. O que eu fiz? Na primeira equação eu isolei o x. Na segunda equação eu isolei o y. Na terceira equação eu vou isolar quem? O z. Certo? Até aí, alguma dúvida? Nenhuma? Pô, bacana. Vou mandar vocês fazerem um programa para mim. Então, olha o que eu vou fazer agora. No Z, quem está do lado de lá, 8. Eu vou botar aqui dentro do parênteses, para dizer que tudo que está dentro do parênteses está do lado de lá. Quem vai para o lado de lá? Quem vai para o lado de lá é quem? X. Por que vai ficar negativo? Porque quem for para o lado de lá tem que trocar o sinal. Vai ficar o quê? Opa, vim aqui. Vai ficar x menos y. X menos y.
E por que esse cara ficou negativo? Porque esse cara vai passar para lá, troca o sinal, por isso que multiplica por menos. Esse menos y vai passar para lá, ficou menos y, mas vai multiplicar por menos porque vai trocar o sinal. Então a primeira coisa, eu passo esses dois termos para lá. E esse 3, eu estou isolando o z. Esse 3 aqui, que está multiplicando, ele vai passar o que lá? Ele vai passar dividindo. Então, o que aconteceu? Em cada equação, tem alguém para entrar? Tem. Em cada equação, aqui, em cada equação, eu vou isolar uma letra. Na primeira equação, eu isolo x. Na segunda equação, eu isolo y. Na terceira equação, eu isolo z. Se eu vou isolar esse x, esses dois passam para lá, vai multiplicar por menos, porque vão trocar de sinal. E esse rapaz que está aqui passa dividindo. E essa fração vai multiplicar tudo que está do lado de lá. Mesma coisa. Pronto. Aqui, o que é que eu fiz? Essa é a metade da questão, é aí. Alguma dúvida nessa metade da questão? Porque basicamente nós já temos a solução do problema. Entendeu? Olha a ideia do Jacob. Ele isolou e disse, essa é a minha solução do problema. Tudo bem? Posso dormir em paz? Tranquilo. Então o Jacob já começa dizendo, esta é a solução do problema. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma recorrência. Para a melhor forma de vocês enxergarem, eu teria que fazer um bocado de conta, eu vou montar no Excel, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma planilha paralela, não sei se vocês estão vendo no celular, podem fazer, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem fazer sem problema nenhum. Eu não sei porque tá, a configuração do meu computador está leso. Eu não vejo como. Eu acho que não vai prestar esse som aí desse áudio. Mas eu vou fazer devagar, dá para perceber. Mas a minha configuração não para do microfone. E aí vamos lá. Esse que é o meu medo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma planilha. Tá? Tá. Deixa eu... Eu vou apagar isso aqui. Olha, o que nós temos que estar aqui nessa planilha? Ih, rapaz, o negócio dessa planilha já está bonito aqui. Eu vou trazer e escrever a matriz, o sistema na forma de coeficiente. Então, bora conferir lá. Quem é o meu problema? Quem é esse coeficiente? 3. Quem é o coeficiente que está aqui na frente? 1. Quem é o coeficiente que está aqui na frente? 1. 8. 3, 1, 1, 8. Então, nós temos 3, 1, 1 e o termo dependente 8. Quem são os coeficientes aqui? Quem está aqui na frente? 1. Menos 2, mais 2. 1 menos 2 mais 2. E esse cara aqui, que é o termo independente, vale quanto? 3. Última linha aqui, o coeficiente é 1, menos 1, 3. Tá aqui, é 1 menos 1. 1 menos 1 e 3. 1 menos 1 e 3. E o termo independente, 8. Deu para entender como é que eu transformei essa matriz, esse sistema, nessa matriz? Alguma dúvida? Deu para entender como eu transformei o coeficiente, o sistema numa matriz? É a mesma coisa do Gauss-Jordan. Então, até aí não tem nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar se vocês quiserem, eu vou criar aqui uma matriz e vou botar 6 linhas, 7, porque tem um contador.
Esse cara aqui vai ser um contador de linha. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, por diante, tá? Esse cara aqui é o X, esse é o Y e esse é o Z, tá? Esse é o erro do X, esse é o erro do Y e esse é o erro do Z, entendeu? Cada variável tem um erro e eu vou trabalhar. Quando a gente trabalhou aqueles métodos lá os métodos para determinar a raiz, a gente só tinha um erro. Agora, a quantidade de erro vai depender do número de variáveis. Como eu tenho uma, duas, três variáveis que eu vou achar, cada variável vai ter o seu erro. Então, eu vou trabalhar com quantos erros? 3 erros. O que eu vou fazer é o seguinte: não dá para trabalhar na prática com 3 erros. Então, eu vou fazer o seguinte: a minha tolerância só é uma. Então, eu vou pegar o maior desses erros. Então, se eu pegar o maior dos erros, ele satisfaz, a condição satisfaz todos os outros dois. Então, eu tenho o erro do X, o erro do Y e o erro do Z. E quem é o erro dessa linha? Vai ser o maior desses 3 erros aqui, eu coloco aqui. Tá legal? Muito bem. Essa planilha, deu para entender como é que eu fiz aí? Alguém tem alguma dúvida, quer levantar a mão, quer falar? Porque a partir daqui eu já vou programar. Ninguém está com nenhuma dúvida, ninguém quer levantar a mão. Entenderam como eu fiz isso bem aqui, ó? Essa onde eu isolei o X, o Y, o Z. Eu sei que é uma álgebra simples, mas deu para entender? Ninguém está com dúvida. Posso falar? Fale agora, o cálice para sempre. Diga, Lidiane, alguma dúvida? É álgebra. Você isola uma variável, isola a outra, isola a outra. Não, professor. Eu quero que o senhor repita a última parte, por favor. A parte já da tabela lá. O que é a última da tabela? A tabela é o seguinte: o que é que eu fiz? Você entendeu como é que eu montei essa matriz igual a do Gal J? Sim, entendi. Ora, essa coluna é um contador de linha, tá? Só que a gente vai ter a linha 0, a gente não vai começar do 1. Esse sistema tem quantas variáveis? X, Y, Z. Tem alguém que entrar? Leandro, fale. Deixa eu acabar de responder para a coisa. Então, tu vai ter que ter uma coluna para o X, uma coluna para o Y, uma coluna para o Z. Se tu tem 3 variáveis, cada variável vai gerar um erro. Então, eu vou ter uma coluna para o erro do X, uma coluna para o erro do Y e uma coluna para o erro do Z. Só que eu não trabalho com 3 erros, só vou trabalhar com um único erro, onde eu vou verificar a tolerância. E quem é esse erro? É o maior desses 3 erros aqui, entendeu? Então, a gente vai trabalhar com essa planilha que vai fazer o cálculo. Diga, Leandro, qual é a bronca? Onde está a sua dúvida? Desculpe, professor, meu telefone está bugado. Tá instável. Não estou conseguindo, na verdade, nem acompanhar a aula direito. Desculpe aí. Eu vou tentar. Eu acho que eu estou com um problema aqui, porque eu não sei como é que vai ficar esse áudio. Deixa eu ver a configuração do som, cara. Até doido. Ó, abaixou de novo para 24, cara. Meu Deus do céu, tomara que eu não tenha fechado. Vamos lá. Então, até aqui, tudo é igual. Por que está 0, 0, 0 bem aqui? Então, vendo que na linha 0, essa é linha, tá? Na linha 0, está 0, 0, 0. O que o método faz? Tá? Ah, eu saí, olha. Puta que pariu.
Eita, aqui o negócio tá bacana. Deu uma volta lá fora, deu uma saída. Tá. Vamos lá. Já estava explicando sem ninguém na sala. Temos 35. Vamos lá. Então, observe. Diga, Leandro. Você levantou a mão, Leandro. Estou vendo sua mão. Tá. Deixa eu baixar a mão. O seguinte. Não sei se vocês ouviram isso. Porque vocês observam que Professor, na só tá linha seu zero, áudio. o x é 0. Ah, tá. É que tem uma barrinha aqui. Eu não sei se vocês observaram, mas na linha 0, o x está valendo 0, o y está valendo 0 e o z está valendo 0. Deu para observar? O método vai fazer o seguinte, tu dá um chute. Ah, eu já sei qual é a solução do meu sistema. É 0, 0, 0. Essa é a solução. Eu dou um chute para o sistema. Tá legal? E aí, muito bem. A partir do chute inicial, pode ser outra coisa, mas geralmente a gente coloca 0, 0, 0. O que vai acontecer? Eu vou usar esses elementos bem aqui. Tá vendo esses elementos que vocês isolaram, o x, o y, o z? Esses elementos vão ser usados para calcular a próxima linha. Entenderam? A partir de um chute inicial, quem foi meu chute inicial? Eu vou dizer que o x é 0, o y é 0 e o z é 0. Meu chute inicial. E o próprio sistema vai rodar e vai fazer com que as soluções se aproximem da solução que você quer. Por métodos interativos, por processo interativo. Então, olha bem como é que a gente poderia fazer com Excel, já que o pessoal gosta de Excel, que Excel é mais simples. Também sou meio fã do Excel. Sou engenheiro civil, né? Eu gosto de Excel um pouquinho. Então, bora lá. Mas isso Python faz bem melhor. Outra coisa. Porque na linha 0 eu botei um tracinho no erro do x, no erro do y, no erro do z. É porque na linha 0, quando você dá o chute, não tem erro. Porque o erro é sempre a informação dessa linha menos a informação da linha anterior. É a informação dessa linha menos a informação da anterior. Então, na linha 0, não tem erro. Entendeu? Não tem como errar. Tá? O que eu vou fazer agora, eu vou programar exatamente aquelas equações. Jacob tem um princípio. Toda a informação que eu vou usar está na linha anterior. Então, Jacob sempre olha para a última linha antes dele e pega a informação lá. Então, eu gostaria que vocês, a gente vai fazer bem devagar, item a item. Eu vou programar isso bem aqui, ó. A primeira equação, tá legal? E eu gostaria que vocês vissem. Então, essa equação, bora ver, eu vou tentar descrever ela como é que eu estou vendo. Nessa equação, tu tem dois elementos. Quem são os dois elementos? A variável y e a variável z. Entendeu? A variável y e a variável z. Onde é que estão a variável y e a variável v? Estão na planilha. Está aqui a variável y e a variável z. Você tem 1 sobre 3, 8, o coeficiente bem aqui 1 e o coeficiente 1 aqui. O que são os coeficientes? Os coeficientes estão na planilha. Enquanto a variável YZ está aqui dentro, os coeficientes 3, 8, 1 e 1 estão aqui em cima. São duas coisas diferentes que eu vou buscar. Tá legal? Então eu vou até botar os coeficientes para que vocês possam olhar. Aqui é 1. Aqui é 1.
aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Para ti não pensar que é só y, tem um 1. Então eu vou digitar essa primeira equação aqui. Vamos botar até em vermelho para ninguém perder o contato, tá? Eu vou programar, então deu para enxergar o vermelhão lá, não deu? Deu, né? Rapaz, tá todo mundo ligado no que eu estou fazendo, então o que eu vou fazer? Que letra é que eu estou calculando? X. Então, na linha do X, esse é o que é o chute, eu vou preparar a primeira linha. Então, é essa linha que eu vou programar, do X. O que está escrito? Abre e fecha parêntese 1/3. Quem é o 3? O 3 é quem está na frente do coeficiente do X. Então, abre e fecha parênteses, né? 1 sobre... Aonde está esse 3 safado aqui? Ele está bem aqui no coeficiente. Então, a gente vai ter uma regra. Tudo que for coeficiente, eu vou fixar. Ou você aperta no F4, que na minha máquina não funcionou, ou você faz o seguinte, coloca um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número. O que significa cifrão? Significa que tu tem 2 cifrões, significa que na hora que eu puxar, ele sempre vai pegar a informação daquela célula. Entendeu? Então, eu já programei 1/3, como esse 3 é um coeficiente, eu tenho que fixar. Isso aqui vai multiplicar perfeitamente, ele vai multiplicar, dá para enxergar? Aqui eu vou ter esse parêntese grande, bem aqui, ó. Eu vou ter esse parêntese grande, aberto, abre e fecha. Dentro do parêntese eu vou ter quem? O 8 menos, 8 menos. Coloca o 8. Mas o 8 é um coeficiente, não é? Esse 8 não é esse coeficiente? Então eu vou pegar o 8 lá da minha planilha. O 8 eu vou pegar daqui. Tudo que eu pegar desses coeficientes eu tenho que fixar. Como é que a gente fixa? Cifrão no G, cifrão no número. Então, esse cara aqui é o número 8, ó. Tá aqui o número 8. Depois do número 8 vem o quê? O menos. Então, o menos é da fórmula. Menos. Muito bem. Depois do menos vem outro parêntese. Então, bora desenhar o outro parêntese. O que que tem nesse outro parêntese? Tem 1. 1 é coeficiente. Está na frente do y, é o segundo valor, fica 3, 1. Então, 3, 1. Esse é o 1, que vem para cá. É o cara que fica na direção do y. Então, como ele é um coeficiente, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fixar. Coloco um cifrão, porque ele é um elemento fixo. Esse 1... ele vai multiplicar uma variável, que é o y. Está aqui o y, então eu vou sempre pegar o y na linha anterior. Então ele vai multiplicar o y. Quando eu pego a variável, eu não posso fixar, porque variável não se fixa. Entendeu? Variável não se fixa. E aí fica mais um z. Esse 1 é esse coeficiente bem aqui. Quer dizer, é o coeficiente que fica na direção do z. É esse coeficiente. Coeficiente é uma coisa que se fixa. Então, eu vou fixar o coeficiente. Coisa maravilhosa. Fixei o coeficiente. Esse 1 está multiplicando a variável z. Cadê o z? Z, ele está multiplicando. Está aqui o z. E ele sempre na linha anterior, está aqui o z.
variável não se fixa. Só quem fixa, olha lá. Observe que quando eu acabo de montar a equação, eu estou calculando x. Um exemplo, x vai depender de y e z, está dependendo de y e z da linha anterior, e está precisando de todos os coeficientes, aqui, dos 4 coeficientes, 1, 2, 3, 4. Então, observa que está tudo normal, coeficiente fixo, variável, móvel. E aí está fechado, entendeu? E aí eu encontrei o x na primeira interação. Então eu programei essa linha. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Entenderam? Eu executei a linha com perfeição. Tá? Considerando que todo coeficiente é fixo, é sempre a mesma matriz. E toda a variável, como diz a própria palavra variável, ela varia, então ela não pode ser fixada. Perfeito. Então, eu tenho dúvidas se vai ficar legal o vídeo, mas vamos lá. Alguma dúvida aí? Tá? Não sei por que acontece aquilo na configuração. Professor? Diga. Me diga uma dúvida aí. Pergunta. Esse sistema vai ser resolvido só pelo Excel? Não, você vai no Python, eu só estou te mostrando como é o processo interativo. É porque, tipo, a partir do momento pode fazer porque na essas verdade, contas na tipo mão. assim, eu não Na tenho mão, muito, se você eu não quiser. tenho muita Não, intimidade com Excel, né? Então, se for só no Excel, eu tô ferrado. Não, tem o Python lá. Se você preferir fazer na mão, tu vai ter que repetir aquele processo quantas vezes for necessário, entendeu? Se você quiser fazer na mão, beleza. Eu só quero que tu entenda a quantidade de vezes que você vai ter que fazer. Porque a partir de agora, as coisas só vão avolumar a quantidade de contas. Então, em algum momento, a humanidade foi para a tecnologia, entendeu? Não tem jeito. Isso aí, o que eu fiz na mão significa fazer todas essas contas, só que tu não vai fazer essa conta na mão, tu vai usar a calculadora. Que a calculadora, a diferença da calculadora para o Excel é que a calculadora finaliza com a igualdade e o Excel começa com a igualdade. É a única diferença, porque vai dar muita conta. Pode testar, mas se você... O que acontece? Vocês vão rodar no Python. O Python, que está lá naquele procedimento, é exatamente essa conta do jeito que eu estou fazendo. Só que eu estou fazendo no Excel porque ele é mais didático, em vez de eu estar fazendo continha por continha. Porque eu ia depender de cada um de vocês fazerem essas contas. Tá? Geralmente a gente demora em torno de 2 horas a 3 horas uma questão. Entendeu? É bacana. Então, bora lá. Deu para entender que eu executei uma conta só? Beleza. Levante, Leandro, diga lá. Ele disse que está com problema no celular, Está professor. interessante na mão. O Leandro está com problema no celular, pode ser isso, que ele só vive levantando a mão. Tá, tudo tranquilo. Vamos lá. Agora o que é que eu fiz? Já programei, então vamos para a planilha. Eu já programei o X. Agora eu quero programar esse rapazinho. Quem é esse rapazinho? É o Y. Aí eu venho para a equação do Y. Qual é a equação do Y? Eu vou pegar o X, deixar o X. E a equação do Y é essa aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Olha lá. Tá? Eu vou até tirar esse menos, porque esse menos é do 2 aqui embaixo. Tá? Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Começa. Isso aqui é parecido com o Excel. Ele começa com a igualdade. Vamos lá. Igualdade, eu estou calculando o Y na linha 1. Ele vai usar a informação que está na linha anterior. Estão vendo o Excel? O que é que eu vou fazer? O que está escrito? Abre parêntese, fecha parêntese, 1 sobre o coeficiente menos 2. Cadê o menos 2 aqui? Ele é o cara que está na direção do Y.
Quem é o menos 2? É o cara que está bem aqui, ó, x, y, z. Então, o menos 2 é esse rapazinho aqui. Então, vai ficar abre parênteses, fecha parênteses, tá? Vai ficar 1 sobre, quem é o menos 2? O menos 2 é esse rapaz, é esse coeficiente. Em vez de escrever menos 2, eu venho aqui e clico. Todo coeficiente é um elemento que é fixo. E no Excel, se você quiser, você vai ter que montar a conta e fazer a conta. Para fixar é cifrão, porque coeficiente é fixo. Então, o que que eu programei? Eu programei esse parênteses. O que eu estou fazendo aqui, você vai fazer a mesma coisa na calculadora, tá? A mesma coisa. Um exemplo. E aqui fica 3, eu vou ter que abrir esse e fechar o parênteses. Só que eles estão o quê? Qual é a operação aqui? Multiplicação. Então fica multiplicação aqui. Fecha parênteses. Abre e fecha parênteses. Aqui fica o quê? 3. Quem é esse 3? É esse coeficiente. Então eu vou aqui nessa planilha procurar o 3. Ah, bem aqui tem esse coeficiente. Se for coeficiente, o que é que eu faço? Eu vou fixar cifrão no G, cifrão no 2. Então, esse cara aqui é o número 3. Esse cara é o número 3. Depois do número 3 tem o quê? Um sinal. Sinal de menos. Depois do sinal de menos tem um parênteses. Eu vou abrir e fechar o parênteses. Quem é que eu tenho? Eu tenho o coeficiente 1 vezes o x. Então, bem aqui está o cara que fica o coeficiente 1 do x e aqui está o x. Vamos primeiro escrever o coeficiente, esse rapazinho bem aqui, ó. O coeficiente é esse rapaz. Como ele é coeficiente, eu fixo ele. Isso é só para ter uma ideia aqui, porque eu vou fazer uma recorrência. E aí ele multiplica pela variável x. Então ele vai multiplicar. Está aqui o x, é da linha anterior, está aqui o x. Muito bem. Já programei esse 3, né? E fica mais eu tenho o coeficiente 2 que está na frente do z, tá bem aqui, ó, o 2 do z, o 2 do z. Tá aqui o 2 do z, eu ainda não usei ele, ó, o 2, aqui é x, aqui é y, aqui é z. Como ele é coeficiente, eu vou ter que fixar ele aqui, tá? É a calculadora a mesma coisa. Aí ele vai multiplicar quem? O z. Esse 2 aqui, que é esse 2 aqui que nós pegamos, é o F2. Ele é exatamente, eu tenho certeza que aqui ninguém sabe, todo mundo está aprendendo. Z. Z é uma variável, então está aqui o Z, ó. Z, e o Z vale quanto? Se é variável, a palavra variável eu não fixo. Pronto. Tá? Calculei o Z e ele usou as informações, se eu botar aqui, ó, as informações da linha anterior e todos os coeficientes. Que maravilha. Por último, não menos importante, eu vou calcular quem? O Z. Eu vou calcular o Z na linha 1. Muito bem. Quem é o Z na linha 1? Tá aqui. Vou calcular esse rapazinho aqui. Muito bem. Opa, bem aqui. Que coisa maravilhosa. Pronto. O que está escrito aqui? É 1 sobre o coeficiente dele. Então, igual, abre e fecha esse parênteses bem
aqui vai ficar 1 sobre esse coeficiente. Então vai ficar 1 sobre... Quem é o 3? O 3 é esse coeficiente bem aqui. Como é coeficiente, você sabe que tem que fixar, porque todo coeficiente é um elemento fixo, é uma constante. Esse parênteses vai multiplicar esse parênteses maior. Então ele vai multiplicar esse parênteses maior. Vocês estão com calculadora na mão aí, né? Pega o celular aí que a gente vai precisar de uma calculadora. E aqui está escrito 8. Quem é o 8? É esse coeficiente bem aqui, olha. Então pego esse coeficiente, lembrando, se é coeficiente, fixa. Tudo que é coeficiente são constantes, então tem que fixar. Depois do 8 vem menos, é um menos da fórmula. E tem esse parêntese aqui, ó, tem um parêntese. Dentro desse parênteses tem esse 1 que está na frente do x. É esse 1 que está na frente do x. Vai ficar, tá aqui o 1 da frente do x. Como é coeficiente, todo coeficiente é constante, opa, tem que fixar ele. Esse coeficiente vai multiplicar a variável x. Está aqui o x na linha anterior. Ele vai multiplicar o x da linha anterior, tá? Aqui, na verdade, é mais, sempre é mais. Esse menos é do coeficiente, tá? O coeficiente aqui que é negativo. Então, é sempre mais, sempre mais. E aí, esse coeficiente aqui é que está na frente do y, ele é negativo. Que é esse cara aqui, tá? Então, fica quem? Esse coeficiente, fixa esse coeficiente, vamos fixar ele aqui. Esse coeficiente menos 1 está multiplicando o y. Ele está multiplicando, está aqui o y, esse da linha anterior. Muito bom, tá? Agora, bora ver se isso realmente é verdade. Eu vou pegar essa conta aqui, tá? Isso aqui. E aí eu vou convidar vocês a lá. Quanto é o x, quanto é o... Eu vou calcular o y. Quanto é o y na linha anterior? 0. Quanto vale o z na linha anterior? 0. Então, façam essa conta bem aqui, na calculadora, quem vai fazer na mão, né? Tá doido para fazer na mão. Faça e verifique se vai dar 2,6667, essa conta. Tem que fazer na calculadora, tá? Quem vai aí, então na calculadora, verifique, quer dizer, um exemplo, na linha anterior, quanto vale o x? Então isso aqui tem que dar o quê? 2,6667. Aqui o próximo número é 6. Como eu vou arredondar na quarta casa, ele soma uma unidade, tá? Aqui vai dar menos 1,5000. E esse cara aqui vai dar quanto? 2,6667. É tudo meio, mas eu tenho um processo de arredondamento. Eu gostaria que vocês... Quanto é que vale o x na linha anterior? Deixa eu botar aqui, está entrando alguém. Muito bem. Quanto é que vale o x na linha anterior? O x na linha anterior vale 0. Tudo é 0, né? Então, vocês vão ter que fazer essa conta na calculadora e confirmar. O y na linha anterior é 0. Aqui é 0.
Então, eu gostaria que, se você vai pegar as informações da linha anterior, o x, o y, z é 0. Se essa conta aqui na calculadora deu 2,222, Sim, é 2,6667. deu. Alguém está falando? Deu? Deu. Esse resultado aqui deu quanto? Menos 1, Vou fazer rapidinho. faço na calculadora aí. Aí, como é que se digita isso aqui na calculadora? Aqui não tem jeito, né? Você pode botar o menos aqui na frente, né? E tirar o menos daqui, né? Fica, abre parênteses. Aqui como é que se digita na calculadora? Do jeito que está aqui, abre parênteses, tem Deu que usar certo. o parênteses na calculadora. Menos Menos 1 sobre 2 vezes, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 3 menos, abre parênteses, 1 vezes 0, mais 2 vezes 0, fecha parênteses. deu fecha certo. parênteses, Menos e aperta a vírgula. 1,5. Deu certo. Menos. Vou fazer. E o terceiro? Vou fazer. Só tem que obedecer os parênteses, que com certeza vai dar o mesmo resultado. Deixa só aqui. Professor, não tire a tela. Tá? Opa, desculpa. Deu certo também. Então, eu já posso dormir tranquilo que vocês conseguiram fazer. Só que vocês vão ter que calcular agora, isso é para quem vai fazer na mão, tem que fazer essas contas todinho. Com isso, eu coloquei essas 3 informações. A gente vai trabalhar com 4 casas decimais. Aqui é 6. Quando eu faço arredondamento, eu uso regra de arredondamento. Quer dizer, o próximo número é 0, 1, 2, 3 e 4, não acrescenta. Quando é 5, 6, 7, 8 e 9, acrescenta uma unidade na casa anterior. Tá? Eu vou calcular o erro. O que é o erro? É o módulo, só que em Excel é ABS. Ou você subtrai e ignora o sinal. Então, eu vou só usar o ABS, que é o módulo que é um módulo exatamente no Excel. O que é o módulo? Você vai pegar, é o X, então você vai pegar esse valor menos o valor anterior, entendeu? É o módulo desse valor. Qual seria o erro aqui? É o módulo, é esse menos esse em módulo. Significa que você vai ignorar o sinal. Então vai ser ABS, que é o módulo, né? Vai ser esse menos Y, o anterior, da linha anterior. Tem um erro. Como é que se calcula o erro aqui? É ABS, o módulo, tá? Z é esse Z menos o da linha anterior. É você fazer a subtração desse menos esse e jogar o sinal fora. Tá? Muito bem. Mas esse é o erro do X, esse é o erro do Y e esse é o erro do Z. Na nossa questão, nós temos a tolerância de 0, isso aqui é a mesma coisa que 0, isso é a mesma coisa que, deixa eu botar aqui, 0,01. Isso é a mesma coisa que 0,01. Então, esse é meu erro. Então, para poder fazer isso, eu vou pegar o maior desses 3 valores. Aqui no Excel, o maior tem um comando
O. Aí eu vou dizer quem é o maior, vou fechar esse intervalo, tá? E o maior valor vem para cá. E maior, eu posso botar aqui maior, será que é? Deixa eu ver aqui. G, aí assim, maior, eu acho que é ponto e vírgula, maior que esse, e eu não me lembro como eu uso isso aqui. E eu estou apanhando pro comando. Maior. Tá. O maior desses três. Tá. Tá. São 3 valores. Acho que é isso. Pronto. Não deu. Esse negócio maior. Maior na internet. Você é um número insuficiente de argumentação. De argumento. Uma matriz K. Aí K seria 3. Tá, pronto. O maior. Esse Excel que é o meu problema. Ô, Excel. Esse Excel que é o meu problema. Ô, Excel. Quem é o maior aqui? Deixa eu ver esse aqui é máximo. Isso é. Peraí. Máximo. Vamos ver o máximo. Esse comando é máximo aqui. O máximo é esses 3 números aqui. Pronto, tá aqui, funcionou. Pronto. O máximo, eu tenho esses 3 valores aqui. Esses 3 valores. O maior desses 3 valores é 2,66. Vem para cá. Tá? Então agora a gente vai fazer o que acontece. A próxima linha. Como eu fixei, para mim basta eu calcular aqui, ó. Pá, pronto. Olha lá. Deixa eu te dizer. O que é que nós fizemos? Vamos lá. Nós pegamos esse cara aqui. Vamos lá pegar esse rapazinho aqui. Tá? E aí, só para não dizer, falei de flores. Quanto é o X? Eu quero calcular esse rapaz bem aqui, ó. Eu vou usar esse Y e esse Z. Quanto é que vale o Y? Bem aqui da linha anterior. Estou calculando esse cara aqui. Então, eu vou usar esses 2 elementos aqui. Quanto vale o Y? 1,5. Gente, para entrar aqui, né? Nayana levantou a mão. Deixa eu explicar, depois já te abro essa oportunidade. Aí o que acontece? Eu quero calcular agora essa linha, esses 3 elementos bem aqui, ó. Eu vou trocar de cor para dar assim. Eu vou calcular esses caras aqui, da próxima linha. Para calcular esses caras, eu vou usar o da linha anterior. Então, para calcular esse X, eu vou usar essa expressão bem aqui. Tá? Então, nessa expressão, quanto vale o Y? O Y é o da linha anterior, é menos 1,5. Então, esse Y aqui é o da linha anterior, ele vale menos 1,5. E quanto vale o Z da linha anterior? Aqui, 2,6667. Então, esse Z aqui vale... Esse cara está multiplicando, né? Esse cara vai estar multiplicando o Z, e o Z vale quanto? 2,6667. Para calcular o Y, eu vou precisar do X e do Z. Quanto é o X na linha anterior? Para calcular o Y, eu vou precisar do X e do Z. Quanto vale o X na linha anterior?
o x na linha anterior vai ficar 2,6667. E quanto vai valer o z na linha anterior? Para calcular esse cara, eu vou usar esse z aqui. O z vai valer quanto? 2,6667. Para calcular o z, eu vou precisar do x e do y da linha anterior. Então, para calcular o z, eu vou precisar do x e do y. Quanto é que vale o x? 2,6667. Então, esse x aqui vai valer quanto? 2,6667. E quanto vai valer o z? O y, desculpa. Quanto vai valer o y? O y da linha anterior, menos 1,5. Vale menos 1,5. Se você fazer essa conta na mão, quanto é que vai dar o novo x? 2,2778. Aqui, 2 vai valer o y, na série 2,5. 2,5. E quanto vai valer o z na linha anterior? 1,2778. 1,2778. Legal? São os 3 valores dessa linha bem aqui, ó. Eu gostaria que alguém conferisse esses valores aí na calculadora. Aí você tem que digitar exatamente do jeito que está aqui. Abre parênteses, 1/3, fecha parênteses, vezes, a parênteses, 8 menos, a parênteses, 1 vezes, a parênteses, menos 1,5, fecha parênteses, mais 1 vezes, 2,6667, fecha parênteses, igualdade. Tem que digitar literalmente dessa forma para o resultado dar 2,2778. Tem que fazer isso na calculadora. Parece que eu estou vendo aí alguns alunos interessados em resolver isso na mão. Deu? Deu. Deu 2,277. Aí, no caso, deu 6, né? Aí o senhor, no seu, está arredondado para 8. Não, mas no final dá pode arredondar para 8. Quais são o quarto e o quinto número? Depois da vírgula? 277. Qual é o próximo número que está no visor da calculadora? É o 6. E depois do 6? 6. O problema... 6, 7. Tá. Então, nós já vamos explicar por que o meu deu 8 e o seu deu 6. Porque eu estou usando pelo menos 16 casas atrás da vírgula. Em nenhum momento eu estou tirando a conta e estou fazendo. Sabe por que o seu deu 6 e o meu deu 8? Porque Bianquito fez um arredondamento na quarta casa. Isso aqui era um 6 e a outra casa era 6. E eu fiz a conta, isso valendo 666. Mas você digitou o que está aqui. Bianquito tem um erro. E esse erro está em que casa? Na quarta casa. Por isso que esse quarta casa da sua calculadora não coincide comigo. Porque eu calculei esse número sendo 2,66666, a mesma coisa aqui e aqui. Então você já embutiu aqui um erro na quarta casa. Por isso que a quarta casa aqui é diferente do seu, é diferente do meu. Porque você embutiu um erro por arredondamento. E eu não estou usando o erro de arredondamento, porque eu estou usando o Excel e eu estou usando 16 casas atrás da vírgula. Está entendendo? Então eu não arredondei. Você, ao fazer esse arredondamento aqui, você começou a comprometer esse valor aqui atrás. Professor, na verdade eu tinha engolido um 6. Só que mesmo assim o meu final dá 6. Eu não acho o seu 8, né? Fica 2,27766667. Então, quando você vai arredondar, vai ficar 2,
2,277. Você é obrigado a fazer regra de arredondamento. Então a quarta casa é um 7, não é um 8. Porque esse efeito do arredondamento aqui já compromete aqui. Entendeu? Então nunca o resultado de vocês vai ser igual ao meu. Porque nem usando o Python, nem usando o Excel, porque eu estou programando de tal forma que eu estou usando as 16 casas, alguns casos 16, outros são 32 casas atrás da vírgula. Agora diga, Nayara, você levantou a mão e a mão persiste lá. Qual é a sua dúvida? Professor, faça na... Tá escutando? Faça na mão, porque o senhor fez na calculadora, né? O senhor fez no Excel para achar o erro do X, do Y e do Z. Isso não é uma coisa que se faça na mão. Essa é uma disciplina para fazer na calculadora mesmo. Então faça na calculadora, porque o senhor explicou como é que faz para achar o erro no Excel. Não, tá aqui a conta para te fazer na calculadora. Você tem que digitar na calculadora. Abre parênteses, a sua calculadora tem um parêntese. Abre parêntese, 1 sobre... esse menos vem aqui para fora. Então, é jogo. Não, jogo. Sim, isso aí eu sei, professor. Isso é para achar os valores de X, Y e Z. Eu estou falando para achar o erro. O erro, minha filha, é fácil. O erro é esse menos esse. O erro, desculpa. É o módulo. Esse menos esse. Se der negativo, tu joga o menos fora. Esse menos esse. Se der negativo, esse menos esse, em módulo. Entendi. É o módulo da linha 1 pela linha 0. Depois o módulo da linha 2 pela linha 1. É sempre o da linha com o anterior. Então, sim, eu sei. Menos esse, o menos com menos dá mais, então dá 4. Esse menos esse. Se der negativo, joga o sinal fora. Tá ok. Aí tu tem Tá, 3 okay, valores. Aí o maior desses 3 valores vem para cá. Isso, entendi. 0,3, 1,3 ou 4? 4. Então o maior desses 3 valores é um 4. Muito bem, muito entendi. simples. Quando é que a conta para? Quando esse valor aqui for menor que 0,01. Então, quando esse cara aqui for menor que 0,01, aí você para de fazer conta. Tá? Então, vou botar aqui numa coisa. Vou fazer mais uma e aí eu rodo de vez, tá? Olha como é simples. Isso aqui é basicamente o Python que eu fiz. Nós vamos calcular esses 3 elementos agora. Olha como foi simples, cara. É gostoso, né? É maravilhoso. O que eu vou fazer? Aqui. Quem é o Y? Eu vou calcular esse X. Quem é o Y da linha anterior? Tá aqui o X. Quanto é na linha anterior? 2,5. Então, o Y aqui é vezes 2,5. Quanto é o Z da linha anterior? O Z da linha anterior é 1,2778. É 1,2778. Aqui eu estou perguntando quanto é o X e o Z da linha anterior. Aqui eu estou aqui, né? Quem é o X da linha anterior e o Z. O X aqui é quanto? 2,2778. 2,2778. Isso aqui é vezes, né? E quanto vale o Z da linha anterior? O Z da linha anterior é 1,2778. 1,2778. Pronto. O resultado dessa conta aqui em cima... Aqui o Z. O Z vai precisar do X e do Y. Ele vai precisar do X e do Y. 2,2778. O X aqui é
2,2778 e o Y 2,5. Se fizer essa conta no meu, claro que vai dar o erro, vai começar a dar erro lá nas últimas casas. Vai dar 1,474. 1,474. Provavelmente a última casa já não dê igual, porque você usou arredondamento, eu não. Aqui vai dar 0,9167. 91. Aqui tá dando. 67. E aqui, lembrando, o erro vai, a partir da primeira casa, você só vai aumentando o erro e vai se afastar do meu, porque o meu está basicamente, meu erro está lá na 16ª casa atrás da vírgula. 2, então quanto é aqui? Meu resultado aqui vai 2,7407. É 2,7407. Pronto! Rapaz, isso é maravilhoso. E aí, com isso, nós calculamos esses 3 elementos aqui. Vezes. Calcule lá. 1,4. Deu certo, professor. 1,4074 na calculadora. A do X. Professor, para quem vai fazer na calculadora, precisa colocar todo esse sistema que você está colocando aqui ou só o resultado? A partir do segundo. A pergunta é como é que você vai conseguir fazer esse resultado. Você, na calculadora, tu tem que digitar todos esses parênteses aqui. Você vai memorizar todos esses parênteses? Eu vou tentar, né? Você só não precisa digitar, só para uma coisa. Quem vai fazer na mão e usar a calculadora, tem que escrever o que vai digitar na calculadora. Porque se não fizer, eu tenho certeza que usou o Python ou usou o Python ou usou o Excel. Porque não tem outra forma. Para digitar na calculadora, tu tem que escrever a expressão. A não ser que seja uma mente privilegiada. Eu não sou, né? Eu não consigo enxergar. Mas professor, não tem problema da gente usar, né? Nem o Excel, nem o Python, né? Não. Ah, então pronto. Estou dizendo que na calculadora não tem como você é impossível, eu acho, só uma mente muito privilegiada, conseguir digitar toda uma expressão, porque vai ser complexa, jogo de sinal, e tu rodar, e você já pensou tu rodando isso 30 vezes? Pô, rapaz, na terceira tu já te perdeu. Então, por isso que é necessário escrever. Do Y deu certo também na calculadora. Aí você está olhando e está digitando. Se eu não botar aqui, tu não consegue digitar. Nem pensar. Porque... Aí eu até queria aprender uma aula, como é que a gente faz digitação sem ter alguma coisa para olhar. E eu teria que fazer um curso com vocês. Não vai poder usar o cálculo, o Excel. Por isso que eu deixei o Python, porque eu sei lá. A gente ainda nem começou a rodar. Olha o nosso erro. Posso ir para frente? Já conferiram os 3 valores? Professor? Professor? Pô, peraí, rapidinho. Peraí, calma. Tô ouvindo.
Estou numa situação difícil aqui. Tá. Tá, tranquilo. Tá. Professor, Então, é isso. professor, só coloque lá no outro quadro, por favor. Nesse. Isso. Como é que o senhor faz quando o senhor seleciona essa parte aí, a segunda coluna, e o senhor, tipo, seleciona e arrasta, É bem aqui na ponta, quando o cursor vira um maisinho preto, É só puxar, tá. Tá ok. É, Obrigado, tá? obrigado. E aí, o erro aqui, esse menos esse deu 0,87, esse menos esse, só considerando a parte positiva, deu 1,58, esse menos esse menos esse, deu 1,47, 1,46. E aí o maior valor, tá? Só para a gente já finalizar aqui, deu para entender, o maior valor aqui é 1,53. Então está muito longe, então você vai repetir aquelas cálculos, eu vou pegar bem aqui, ó, vou selecionar aqui, pronto, selecionei, venho no cantinho, onde está um pontinho bem aqui no cantinho, coloco o cursor, ele fica um maisinho positivo e puxo. Um exemplo, vou botar aqui 11. Então você vai ter que fazer essas interações 11 vezes, até o erro de todos chegar a esse valor. Entendeu? Aí tu tem uma aproximação, eu sei que o erro tá em torno de quê? Tá aí na segunda casa. Então o que realmente a gente garante? Só 2 casas. Se eu considerar uma casa decimal, eu tenho uma solução, mais ou menos que é a solução que eu encontraria no Gauss Jordan, 1, 2, 3. Mas quando eu considero 2 casas, eu tenho um erro lá pequenininho, 0,1, 1,99 e 2,99. Se você fosse fazer no Gauss Jordan, olha quanto seria a resposta. Seria uma casa decimal. Então, uma casa decimal, tu não tem erros, entendeu? A partir da segunda casa, o erro se multiplicou, e aí tu começa a ter erro nessa casa bem aqui, entendeu? Então o erro contaminou a quarta, a terceira e a segunda casa, inclusive a segunda casa. Só a primeira casa, quando você faz o arredondamento, dá certo. Então é aproximadamente 1, o x, aproximadamente 2, o y, e aproximadamente 3, o z. Entendeu? Olha quanto é que é, 0,0075. Isso aqui é menor que essa criança bem aqui, 0,01. Bem aqui, então tu tem que repetir aquele processo quantas vezes? 11 vezes. Entendeu? Você teria que repetir o processo 11 vezes para poder chegar nesse valor. Você vai ter esse valor, arredondando aqui, dá mais ou menos 1, 2 e aqui é aproximadamente 3. Isso é um método de aproximação, tá? Não é exato, isso é aproximado. Olha, eu quero logo aproveitar, então, o que é o Gauss-Seidel? O que é o Gauss-Seidel? Tá? O que acontece? O Gauss é só princípio. O Gauss Jordan, ele sempre olha para trás e pega tudo na linha anterior. O Gauss-Seidel faz o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, o que eu já calculei eu uso. Então é o seguinte, quando eu estou calculando x, eu quero que vocês dêem uma olhada. Quando eu estou calculando x, está aqui a expressão. Quando eu estou calculando x, eu uso o y e o z. Eu ainda não calculei nada, então o y e o z são da linha anterior. Tá? Agora, quando eu calculo o y, eu vou precisar de quem? Do x e do z, tá claro? Só que, repara bem, o x está aqui do lado, eu já calculei ele, não já calculei ele? Tá olhando que eu já calculei ele? Então, aonde está aqui, olha, eu vou aqui, aonde está o x? D6. Aonde está o x? Não, eu vou até botar aqui, olha. Aonde está o x, D6, ele já foi calculado. Então,
eu não vou pegar mais na linha anterior. Eu vou pegar na próxima linha. Pronto. O Z ainda não foi calculado. Esse cara ainda não foi calculado, mas o X já foi. Então, esse X, quando tudo eu pego da linha anterior, é o Jacob. Quando eu uso o que eu já calculei, que é o caso do X aqui, para calcular o Y, é o Seidel. Um exemplo. Para calcular o Y, eu preciso de X e do... Para calcular o Z, eu preciso do X e do Y. Só que o X já foi calculado e o Y já foi calculado. E eu estou pegando na forma do Jacob, eu estou pegando da linha anterior. No Gauss Seidel, ele usa o que já foi calculado. Então, em vez de pegar aqui, eu vou pegar aqui. Então, eu só faço mudar o quê? Uma casa, ó. Espera aí. Bem aqui, em vez do 6, eu pego o 7. Em vez de eu pegar nessa linha, eu pego na linha, porque eu já calculei. O Y também eu já calculei. Então, em vez de eu pegar na linha 6, eu pego na linha 7. Porque eu já calculei esses dois. Essa é a única diferença. O Jacob sempre pega na linha anterior e o Gauss Seidel, ele pega quando eu já calculei. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui o processo e for até o final, só considerando, olha lá, o Gauss Seidel, eu cheguei na linha 11. Como eu estou calculando e estou usando a informação da linha anterior, eu ganhei duas linhas e aí a minha solução é alcançada exatamente aonde? E olha, com mais precisão, com duas casas de precisão, eu encontro ele na terceira casa, entendeu? Pessoal, eu tenho uma emergência. Eu vou parar a aula aqui. E aqui aqui é exatamente... eu tenho aqui o dado, e aí o Gauss Seidel, essa é a única diferença entre os dois métodos. Para mim, tanto faz, eu vou lá na planilha, eu posso deixar o Gauss Jordan, o Jacob, mas o Python faz isso dentro dele, entendeu? O Python faz isso dentro dele. E por que o Jacob, o Gauss Seidel roda mais rápido que o Jacob? Porque eu uso informações que já foram calculadas. Então, basicamente, essa é a única diferença. Eu posso deixar esse programa aqui à disposição de vocês, só que eu estou precisando dar uma saída. Eu estava com uma emergência, fui lá, já estava esperando. E aí a gente se vê na quinta, mas eu acredito agora que dê para resolver. Só tem uma bronca. Tu tens um outro critério de parada. Eu estabeleço 50 interações. No máximo vai fazer 50 vezes. Principalmente lá no Python, porque ele roda para ele não dar loop infinito. Por quê? As informações que estão na diagonal têm que ser maior do que as informações que estão nas demais elementos da linha. Se isso não acontecer, o sistema não converge. Significa que jamais o sistema vai para a direção da solução. A gente chama que diz que a matriz tem que ser diagonal dominante. E isso é legal. Por isso que é legal tu rodar e experimentar. A coisa já está indo. Tá? Ela é diagonal dominante. Então esse método só funciona se as informações que estiverem ao longo da diagonal forem maior do que as outras informações fora da diagonal, para ela ser diagonal dominante, tá? Pessoal, então a gente para aqui a aula, a gente se vê na quinta, tá? Tudo bem, professor, vai com Deus. A frequência. Desculpa aí, tranquilo, tá? Mas aí, não te preocupe com a frequência. Dá uma olhada, que eu acredito aí, que se houver algum problema de erro de rodar programa, vocês falam. Professor, como eu falei na quarta questão, a A da quarta que não está rodando. Tá
Tá, eu vou verificar isso com calma. E professor, também tá? aquela do, Vou a ver do aqui, Jordan João. também, aquelas últimas que o senhor alterou. Como é que a gente faz para conseguir rodar? Ah, você só tem que aumentar. E é só seguir o padrão e aumentar uma linha e uma Mas eu coluna. fiz isso, eu não consegui. Eu ajeitei lá. Não, mas você me falou isso antes de eu ajeitar. Eu ajeitei Ah, ok, e tá então. rodando. Tá, vou tentar Já de novo. gostei. Tá. Então, um abraço, pessoal.